Showtime 112 é um embaixador da Thrustmaster. Olá a todos, aqui é o Showtime 112. No nosso vídeo anterior, vocês puderam ver como a Força Aérea Italiana, Regia Aeronautica, chegou à Bélgica para participar dos ataques à Grã-Bretanha. Eles lançaram seu primeiro ataque noturno em 24 de outubro de 1940 e o primeiro ataque diurno em 29 de outubro. Hoje, vamos focar no ataque de 11 de novembro, quando bombardeiros italianos enfrentaram forte oposição da Força Aérea Real pela primeira vez. Os mais puristas dirão que o título está errado, pois a Batalha da Grã-Bretanha terminou oficialmente à meia-noite de 31 de outubro de 1940. Mas nem todo mundo vê dessa forma. Os ataques aéreos alemães contra a Grã-Bretanha continuaram por boa parte de 1941 e alguns consideram tudo isso como uma única campanha. Em 11 de novembro de 1940, o Corpo Aéreo Italiano lançou uma força de 10 bombardeiros Fiat BR-20 contra a cidade britânica, cujo nome se escreve Harwich, mas, por alguma razão estranha e completamente inexplicável, se pronuncia Harwich. Os bombardeiros pertencentes ao 99, o grupo, eram liderados pelo tenente-coronel Jean-Baptiste Chicot. Eles se aproximaram de Harwich às 14h40, a cerca de 3.700 metros de altitude. Os bombardeiros deveriam ter uma escolta pesada, formada por 3 tipos diferentes de caças. Havia 42 biplanos Fiat CR-42 e também 46 Fiat G-50 e Bf-109 da Luftwaffe. Por causa do mau tempo, os G-50 e os Bf-109 abortaram a missão logo após a decolagem e retornaram à base. Os caças biplanos italianos ultrapassados ficaram sozinhos para proteger os bombardeiros. Quando os italianos se aproximavam da costa britânica, eles foram detectados pelos radares e a Força Aérea Real mandou decolar Hurricanes dos esquadrões 17 e 257. O esquadrão 46 de Hurricanes, já no ar cobrindo um comboio, também foi enviado para interceptar os inimigos. Um piloto canadense, o tenente de voo Howard Peter Blatchford, estava liderando o esquadrão 257. Ele viu os bombardeiros italianos em formação cerca de 16 quilômetros a leste de Harwich. Blatchford e sua formação subiram a 15.000 pés e atacaram os bombardeiros pelo lado de estibordo. Enquanto isso, os Hurricanes do esquadrão 46 se aproximavam pelo bombordo. As duas unidades atacavam os bombardeiros italianos quase ao mesmo tempo. Enquanto focavam nos bombardeiros, caças Fiat CR-42 atacaram os Hurricanes de cima. Mas os Hurricanes não eram os únicos caças britânicos envolvidos. Spitfires do esquadrão número 41 também decolaram às pressas. Eles se atrasaram, mas viram os caças italianos. Um caça italiano atacou o Spitfire do oficial aviador Wells, da Nova Zelândia. Wells evitou o ataque e depois declarou ter danificado um CR-42.
Esse encontro provavelmente atrasou a intervenção dos caças italianos no ataque dos Hurricanes aos bombardeiros. Voltando ao tenente de voo Watford, do esquadrão número 257, ele atacou primeiro o bombardeiro BR-20 traseiro pelo lado de estibordo. Sem ver efeito, ele foi para o bombardeiro traseiro à esquerda. Ele o atacou e viu o avião cair verticalmente no mar, desintegrando-se no ar. Foi a primeira alegação da Força Aérea Real de ter abatido um bombardeiro na batalha. Essa aeronave pode ter sido atacada antes pelo oficial piloto Karol Pęjak, piloto polonês. Pęjak ainda atacou outro bombardeiro que soltou fumaça e pegou fogo. Ele mergulhou no mar a 10 milhas a leste de Harwich. Puniak reivindicou um bombardeiro abatido e outro danificado. O oficial piloto Jack Kay, também do esquadrão 257, atacou o bombardeiro mais à direita. Ele se afastou deixando um rastro de fumaça. Depois, foi atacado pelo colega de esquadrão de Kay, o oficial piloto Andrews. Foi relatado que o bombardeiro mergulhou no mar e Kay e Andrews reivindicaram vitória conjunta. Esse bombardeiro pode ter sido atacado por outros pilotos também. Mas e os caças italianos? Como dito, enfrentaram Hurricanes e Spitfires para proteger os bombardeiros. Após seu ataque aos bombardeiros, o tenente de voo Blatchford viu muitos biplanos CR-42. Ele enfrentou um deles e viu danos. Antes de concluir esse combate, Blatchford foi atacado por outros Fiats. Uma luta começou e ele logo ficou sem munição, mas atingiu um biplano com a hélice. O biplano caiu. Outros caças Hurricane ainda atacavam os bombardeiros. O oficial piloto North do 257º Esquadrão fez um ataque sem sucesso a um bombardeiro. Em seguida, ele atacou o outro pela traseira e viu o avião mergulhar em direção à costa. North continuou perseguindo o BR-20, gastando toda a sua munição. O oficial piloto Mortimer atacou o bombardeiro.
Ele pegou fogo e foi visto caindo no mar, com o sargento Parrott fazendo mais 2 passagens durante a descida. Três pilotos do 46, o esquadrão dividiram o crédito por um bombardeiro BR-20. Eles eram o oficial piloto Leggett, o oficial piloto Hadley e o sargento Walker. Perseguiram o bombardeiro pela costa em direção a Ipswich. Após vários ataques, o BR-20 estava perdendo altitude e acabou caindo em uma floresta perto de Woodbridge. Aqui, conseguimos identificar a tripulação do bombardeiro italiano. O avião era pilotado pelo sottotenente Pietro Appiani. Appiani e mais 3 tripulantes sobreviveram à queda e foram capturados. 2 dos membros da tripulação morreram. Pilotos de Hurricane reivindicaram mais alguns abates de caças italianos. O sargento Lucas, do 200 e 57º Esquadrão, após atacar um bombardeiro, viu o CR-42S atrás e abaixo dele. Ele se virou e atacou um deles de frente. Ele afirmou ter acertado e viu o avião caindo em espiral. Ele foi atacado por outros Fiats e escapou para as nuvens. O tenente de voo Lionel Gons, do esquadrão número 46 piloto canadense, até então havia reivindicado meio abate sobre um bombardeiro BR-20. Enquanto seu esquadrão atacava os bombardeiros, ele viu um CR-42 surgir ao lado. Ele virou em direção ao biplano e abriu fogo. O piloto italiano mergulhou, seguido por Gons, que fechou as manetes para se manter atrás. Gons então perdeu o Fiat de vista, subiu e entrou em combate com alguns outros caças. Ele se aproximou do CR-42 pelo lado, disparou uma rajada com deflexão total e viu o avião cair em chamas no mar. A vítima de Gons provavelmente foi o sargento Enzo Panic. O oficial piloto Karel Mrazic, ex-piloto da Força Aérea da Tchecoslováquia, e agora no 46, o esquadrão da Força Aérea Real ficava para trás da formação porque seu Hurricane tinha problemas no motor. Ao se aproximar da batalha, viu bombardeiros italianos voando para o leste, 3 em chamas. Logo depois, ele viu vários caças biplanos escoltando os bombardeiros. Mrazic se aproximou de um deles, sem ser visto, e disparou com deflexão total. O Fiat caiu e Mrazic reivindicou o abate. Outros Fiats atacaram o Hurricane de Mrazic e seguiram em sua cola. Ele ainda conseguiu manobrar e acertar um dos biplanos. Mrazic reivindicou um caça inimigo abatido e outro danificado. Ele pousou de volta com os tanques de combustível vazios e com 10 buracos em sua aeronave.
Ao todo, os pilotos da Força Aérea Real reivindicaram 9 bombardeiros BR-20 destruídos e um danificado. Quanto aos caças, eles reivindicaram 5 CR-42 abatidos, 4 provavelmente abatidos e 3 danificados. Os italianos, por outro lado, reivindicaram 9 caças da Força Aérea Real abatidos. Um foi atribuído a Giuseppe Ruzzin, veterano da Guerra Civil Espanhola, que atirou em um Hurricane subindo e relatou sua queda com rastro de fumaça. Outro Hurricane foi dado como abatido pelos artilheiros defensivos. Ambos os lados exageraram em suas reivindicações. Os italianos perderam só 3 bombardeiros e 3 caças. A Força Aérea Real não perdeu caças, só 2 Hurricanes foram danificados. 2 bombardeiros BR-20 caíram no mar. Eles eram pilotados pelo sototenente Enzio Squattini e pelo sototenente Ernesto Bianchi. Nenhum sobrevivente foi encontrado. O terceiro, como já mencionado, era pilotado pelo sototenente Appiani e caiu em uma floresta com 4 tripulantes sobrevivendo. Quanto aos caças, um dos pilotos, o já mencionado sargento Enzo Panicchi, morreu quando seu CR-42 caiu no mar. Lionel Gons provavelmente conseguiu esse abate. O sargento Antônio Lazade caiu com seu CR-42 perto da estação ferroviária de Corton. Lázari sobreviveu. Finalmente, o sargento Pietro Salvadori fez um pouso forçado com seu CR-42 em uma praia perto de Orford Ness. Salvadori teve superaquecimento no motor e precisou pousar de emergência. O avião foi capturado junto com o piloto. Ele foi então reparado e avaliado. Ainda hoje, ele está em exibição no Museu da Batalha da Inglaterra, em Hendon. Mas além das perdas, outras aeronaves italianas foram danificadas. 4 bombardeiros BR-20 fizeram um pouso forçado na França ou Bélgica. Nada menos que 19 CR-40 e 2 pousaram longe de seu aeródromo de origem devido a danos ou falta de combustível. Um caiu em Amsterdã e 2 capotaram ao pousar. Curiosamente, no mesmo dia, aviões britânicos realizaram um famoso ataque bem-sucedido à frota italiana no porto de Taranto, sul da Itália. Esse foi o ataque diurno mais ambicioso dos italianos contra a Grã-Bretanha. Isso não significou o fim do envolvimento deles na campanha britânica. Se este vídeo tiver um bom desempenho, espere pelo capítulo final com uma incursão de caça enfrentada por Spitfires. Obrigado pelo seu tempo. Considere apoiar no Patreon ou doar pelo PayPal para manter o canal. Continue assistindo Showtime 112.